convido você a abrir a Bíblia, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 1. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. Então a palavra beneplácito significa isso aqui, conselho, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Queridos, eu tenho procurado expor a carta aos Efésios, e o assunto é esse aí, a atividade de Deus na salvação. Poderíamos acrescentar aqui a atividade soberana de Deus na salvação. Salvação de quê? É a pergunta de muitas pessoas. Salvar do quê? Você trabalha, você tem a sua família, você está com saúde, você mora num país aparentemente ainda muito bom para se morar, com certeza, um país riquíssimo, mesmo que os países de primeiro mundo dizem que não é, mas cada um deles vem o tempo todo sugar a riqueza que esse país tem, e é um país pobre, né? Deus tem dado-nos privilégio de morar aqui neste país, queridos. Então, o que acontece? Salvar do quê? Se está tudo bem, se está tudo muito bom. Se você lembrar os textos bíblicos que já lemos aqui, dá a resposta para nós. Isaías 64, lemos que o Senhor Deus diz que as nossas boas obras, as nossas ações para com Deus são como trapo de imundícia. Por mais belo que seja, por melhor que sejam as boas obras, depois este mesmo Paulo vai lidar com isso e lidar para nós, nos ensinar a nós como igreja, de que nós fomos criados feitura dele para boas obras. As boas obras é uma consequência, um resultado da salvação em Cristo Jesus. Salvar do pecado, salvar do inferno, salvar das garras de Satanás e tantas outras verdades que você vai poder perceber essa questão. Então, amados, esse texto, ele fala exatamente sobre isso e muito mais. Paulo traça, queridos, a atividade de Deus na salvação desde a eternidade passada, atravessando o tempo e atingindo a eternidade futura. E isso envolve necessariamente o mistério da vontade de Deus. Os crentes judeus e gentios como coparticipantes da herança gloriosa.
Primeira lição que Paulo traz para nós a respeito da atividade de Deus na salvação é o propósito da eleição. Ele se encontra nas palavras para que fôssemos santos, queridos. É o que diz o versículo de número 4. Assim como nos escolheu nele, esse nele é Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos, queridos. E é digno nós considerarmos que Paulo não diz: o Pai nos elegeu porque previu que iríamos ser santos. Não é isso que o Paulo diz, que o apóstolo Paulo diz. Mas muita gente, algumas denominações têm dito isso, de que por isso que eles não creem na eleição. Eles dizem que a eleição é uma abominação. E isso não está na Bíblia. Há um punhado assim de pastores na internet falando um monte de abobrinha a respeito disso. Agora, meu querido irmão, Paulo não diz que Deus nos elegeu porque ele previu que iríamos ser santos. Isto é, esses pastores, missionários, teólogos, alguns deles, falam exatamente isso, de que Deus nos elegeu porque Ele previu, antes da fundação do mundo, que você creria na pessoa de Jesus, que você creria no que Deus faz. A Bíblia não fala isso de Gênesis e Apocalipse. É só quem quer torcer a Bíblia, como foi falado hoje pela escola dominical, pelo presbítero Fernando. É só quem quer dar uma má interpretação, ou quando não entende o todo das Escrituras. Meu amado irmão, minha amada irmã, quando você ler a Bíblia, quando você lê, por exemplo, o livro de Gênesis, ou quando você lê o primeiro capítulo de Gênesis, você precisa compreender toda a Bíblia, toda ela. Não é só o primeiro capítulo de Gênesis. É por isso que precisa, meu amado irmão e irmã, estudar a Bíblia. Não é ler apenas, como foi falado hoje. É estudá-la. É pedir graça e misericórdia de Deus. Senhor, eu quero alimentar a minha alma. E para eu alimentar a minha alma, para o Senhor alimentar a minha alma, eu preciso entender. Quantas pessoas já falaram para mim, falou para você: eu não leio a Bíblia porque eu não entendo. E você mesmo já disse: eu não leio determinado livro da Bíblia porque eu não entendo. Qual é o conselho do pastor para você? Quem que é o autor da Bíblia, meu irmão? É o Espírito Santo. Fale com Ele, ore, peça a Ele: Deus, eu quero compreender a Tua palavra. É o que Jesus fala em João 17:17. Santifica-os na Tua palavra, a Tua palavra é a verdade. Se a palavra de Deus, e de fato ela é, então quando nós a lemos, Deus vai trabalhar no nosso coração, na nossa mente, para que nós possamos entendê-la. Paulo diz o seguinte, queridos: para que, ou o fim de, que é o propósito, fôssemos santos. A eleição não foi condicionada pela previsão dos méritos humanos, queridos, nem ainda pela previsão de sua fé. Ela é a raiz da salvação, não o seu fruto. A responsabilidade do homem em receber a Deus nada diminui a soberania de Deus. Eu aceitei Jesus, eu recebi Jesus, ótimo, amém. Agora, o que você fez para receber Jesus? Se até poucos minutos antes você era cego, você estava morto nos delitos e pecados, o que você fez? Se o Espírito Santo não trabalhasse, não falasse no seu coração pela palavra, que é o que o apóstolo Paulo nos ensina em Romanos, você não seria despertado para ouvir a voz do bom pastor, Jesus Cristo. Quando o decreto divino, queridos, para a salvação é historicamente efetuado na vida de um indivíduo, isso não sucede por meio de coação externa, queridos. Não é por méritos externos, pelos méritos das pessoas.
Não é colocar aqui uma música de fundo bonito, apagar a luz, o pastor falar suave. Eu reconheço que eu tenho uma voz bonita, modéstia à parte. Só que eu não trabalho em rádio nenhum, ninguém me convidou até hoje, né? Poderíamos fazer esse subterfúgio, chamar os irmãos que cantam muito bem. Olha, nesse domingo, naquele horário, naquele momento que eu falar o seguinte, isso, que vai ser a senha, apaga a luz. Toca aquela música que mexe, que arrepia. Eu que não tenho cabelo, arrepia, né? E aí eu vou fazer um apelo. E aí eu vou insistir. E você vem chorando, quase de joelho aqui. Não, queridos, não tem nada a ver com as Escrituras isso. Não tem nada a ver. Se o Espírito Santo não ouvir de forma natural, não falar de forma natural ao seu coração, para que você tome a decisão, eu recebo. Por isso que se chama vocação eficaz. Por isso que se chama vocação irresistível, porque quando Deus trabalha no coração do homem, pode ser o maior ateu deste mundo, o Espírito Santo humilha de tal forma, e essa pessoa se rende aos pés de Jesus. É isso que Paulo está ensinando, queridos. E me entristece ver muitos pastores na internet pregando totalmente o inverso disso, levando as pessoas a não entender de fato o que a Bíblia fala. Estão enganando. Os cânones de Dort diz assim, queria pedir para que a Gabi colocasse aí, é isso aí mesmo, né? Diz assim, olha, os cânones de Dort é muito parecido com a confissão de fé de Westminster, querido. Olha o que diz aí, eu vou ler e você acompanha. Deus realiza seu bom propósito nos eleitos e opera neles a verdadeira conversão da seguinte maneira: Ele faz com que ouçam o Evangelho mediante a pregação e poderosamente ilumina suas mentes pelo Espírito Santo, de tal modo que possam entender corretamente e discernir as coisas do Espírito de Deus, mas pela operação eficaz do mesmo Espírito regenerador, Deus também penetra até os recantos mais íntimos do homem. Ele abre o coração fechado e amolece o que está duro, circuncida o que está incircunciso e introduz novas qualidades na vontade. Esta vontade estava morta, mas ele a faz reviver e era má, mas ele a torna boa. Estava indisposta, mas ele a torna disposta. Era rebelde, mas ele a faz obediente. Ele move e fortalece esta vontade de tal forma que, como uma boa árvore, seja capaz de produzir frutos de boas obras. 1 Coríntios capítulo 2, verso 14 vai dizer isso, que o homem natural, ele não consegue discernir as coisas de Deus, porque elas se discernem espiritualmente. A santidade, queridos, e a irrepreensibilidade são o propósito de Deus na eleição. Nenhuma pessoa deve considerar-se eleita de Deus se não vive em santidade, queridos. Ah, mas eu sou eleito. Ah, mas eu tenho a teologia de fé reformada. Olha, eu creio nela, eu confio nela, piriri, e toda essa história toda que a gente está cansado de ouvir. Mas a pessoa não vive uma vida de santidade. Não houve mudança de comportamento. A santificação, amados, é a causa, mas a prova da nossa eleição. A eleição é a raiz da salvação e não o seu fruto. A santidade, queridos, que diz aqui no verso 4, enganam-se aqueles que pensam que a doutrina da eleição promove e estimula uma vida relaxada. Somos eleitos para a santidade e não para o pecado, queridos.
Somos salvos do pecado e não no pecado. Jesus se manifestou para desfazer o quê? As obras do diabo. Nunca esqueça isso. Uma pessoa que se diz segura da salvação, eleita, e não vive em santidade, está provando o quê? Que ela não é eleita. Preste bem atenção nisso, meu amado irmão, não vive enganado. Ah, mas eu tenho certeza, eu creio em Jesus, eu tenho certeza, tudo isso, pastor, que o senhor está falando. Mas e a vida, como é que está? A minha vida santa, não é só separada, mas a minha vida de santificação, o meu comportamento com a minha esposa, o meu comportamento na minha casa, o meu comportamento lá onde eu trabalho, o meu testemunho, vou mudar o nome do comportamento para você não sentir tão pesado esse negócio. O meu testemunho, como é que está? O meu palavreado, é palavra torpe, que é palavrão? Sujeira, como é que está? A minha relação na sociedade, quando fulano buzina para você, você está certo, e você buzina, e você xinga, você briga. Que crente é esse, meu amado irmão, minha amada irmã? Que santidade é essa? Que luz é essa? Que sal é esse? É o que Paulo está orientando essa igreja dos Efésios, e traz isso para nós. Não há como dizer que eu sou eleito, salvo em Cristo Jesus, e não olhar estas coisas na vida prática de vida, no cotidiano. Quando Jesus diz que vós sois a luz do mundo e o sal da terra, o que Jesus está querendo dizer com isso, meu amado irmão? O Sermão do Monte fala sobre isso, e ele fala exatamente no Sermão do Monte. Sal existe para preservar, até hoje. Sal existe para dar sabor. Sal existe para dar o diferenciado. Luz. Nós refletimos a luz de Cristo. Como é que está o seu reflexo de Cristo na vida das pessoas? Você que namora. Ih, pastor, demorou, hein? Como é que está seu namoro? Meu querido jovem, se estiver igualzinho do mundo, pode ter certeza que uma hora Deus vai pesar a mão na sua vida. Pode ter certeza disso. E você que é marido casado já há muitos anos, como é que você tem tratado a sua esposa? Como é que você, esposa, tem tratado o seu marido? Percebe, queridos, são coisas que a gente precisa estar perguntando para a nossa vida, porque tem a ver com santidade de vida. O Espírito Santo habita em nós, queridos, o tempo todo. Ele não nos abandona. Por isso que é um desafio na vida cristã. É fácil ser cristão? Para mim não é, nunca foi e nunca vai ser. Se é para você, eu queria aprender com você. Mas para mim não é. Mas é maravilhoso. É um desafio que todo dia Deus fala a nossa vida pela palavra. Osias, seja um pastor segundo o meu coração. Pague o preço. Pague o preço. Porque o preço que o meu filho pagou foi muito alto. Você não teria condições. A eleição, queridos, tem como alvo nos levar a uma vida limpa, pura e santa. Somos a noiva do Cordeiro, amados, que está se adornando para Ele. Não somos escolhidos para viver na lama, mas para viver como luzeiros do mundo, apresentar-nos a Jesus como a noiva, pura, santa e sem defeito.
podemos concluir da seguinte maneira, que a doutrina da eleição é uma revelação divina e não uma especulação humana. Não é o que você acha, é o que Deus pensa, é o que Deus é. A eleição é um incentivo à santidade, amados, e não uma desculpa para o pecado. É um estímulo à humildade e não um motivo para o orgulho. É um encorajamento à evangelização e não uma razão para o descuido missionário. Ah, mas eu já sou eleito, maravilha, que coisa boa, pastor, é verdade isso. Mas a evangelização da igreja está onde? O seu testemunho evangelístico está onde? Quando o presbítero João, domingo passado, à noite, falou sobre as Bíblias aqui, que bom que não tem nenhuma Bíblia mais aqui, foi tudo, né? O propósito da Bíblia qual foi? De você pegar, e graças a Deus muitos irmãos pegaram, para evangelizar, para dar para pessoas, intencionalmente, não é para distribuir, não, igual as moedas que a gente dá na esquina, não é isso não. É intencionalmente, por isso que ele falou aqui, vamos orar naquela semana por aquela pessoa que você vai entregar a Bíblia, para que Deus trabalhe no coração e essa pessoa seja transformada. Essa é a proposta. Isso tem a ver com evangelização, mas é muito mais do que isso, amados. O ponto 2, queridos, vai falar a respeito, para nós, a respeito de que segundo a sua boa determinação, de sua vontade, Ele nos adotou como filhos. É o versículo 5 que diz isso, olha lá. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de quem? De Jesus Cristo. Queridos, no mundo romano, a família baseava-se no regime pátria potestas, ou seja, o poder do pai. Sob a lei romana, o pai possuía poder absoluto sobre seus filhos, enquanto estes vivessem. Podia vendê-los, escravizá-los e até mesmo matá-los. O pai tinha direito de vida e de morte sobre os filhos. A adoção consistia em passar de uma pátria potestas para outro. O filho adotivo ganhava uma nova família, passava a usar o nome do novo pai e herdava seus bens. Essa adoção apagava o passado e iniciava uma nova relação. Você acha que é à toa que o apóstolo Paulo fala aqui da adoção de Deus por intermédio de Cristo? Paulo conhecia muito bem a cultura romana, queridos. Ele conhecia muito bem a realidade romana de adoção. Ele traz isso para a vida da igreja. Ele traz isso para a vida do Senhor Salvador Jesus Cristo, para a vida dos Efésios, dizendo que Deus, em Cristo Jesus, nos adotou como filhos, por intermédio do seu único filho. Então não está errado se você chamar Jesus Cristo de irmão, mas não esqueça que Ele é Deus, mas Ele é o único Filho de Deus, e por intermédio dele, Ele nos adotou. Por isso que Paulo, na segunda carta aos Romanos, lá no capítulo 5, Paulo vai dizer o quê? Que aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas antigas ou velhas já passaram, tudo se fez novo. Porque estamos uma nova família. É por isso que é a família da fé, queridos. É por isso que chamamos de irmãos. Você não chama todo mundo de irmão. Pelo menos eu não chamo, eu chamo de amigo. Você já não testemunhou dizendo o seguinte: olha, pastor, eu me sinto melhor na minha família da fé do que na minha família biológica. Não é menosprezar a família biológica, não tem nada a ver uma coisa com a outra. É porque os valores nossos, muitas vezes, não tem nada a ver com os valores dos nossos irmãos biológicos, que não creem da mesma forma que nós cremos, que ainda, infelizmente, não foram salvos. Por isso que a Igreja de Cristo é o nosso porto seguro. Por isso que eu chamo você de irmão e de irmã, e você me chama de irmão em Cristo Jesus.
É uma das belezas da salvação, é uma das belezas da eleição de Cristo Jesus. Deus escolheu-nos e destinou-nos para sermos membros de sua própria família. A eleição, queridos, da graça, outorga a nós não apenas um novo nome, um novo status legal e uma nova relação familiar, mas também uma nova imagem, a imagem de Cristo. É isso que Paulo vai dizer aqui mais para frente na carta aos Efésios, que Deus em Cristo está criando um novo homem, segundo Deus, segundo a sua imagem. Lembra que a nossa imagem, a imagem do homem lá no Jardim do Éden, ela foi totalmente desfigurada por causa do pecado. E Deus, paulatinamente, no Antigo Testamento, vem o Novo Testamento, vem Jesus Cristo, e aquele que crê em Jesus, que é nova criatura, que nasceu de novo, Deus começa a criar a imagem do seu Filho em nós. Por isso que devemos refletir a luz de Cristo. Por isso que devemos ser sal da terra. Percebe, quando se fala da eleição, não é só falar uma questão especulativa, como a maioria fazem, queridos. Não. É uma bênção maravilhosa que as Escrituras trazem para nós. A adoção, queridos, é algo lindo. Um filho natural pode vir quando os pais não esperam, ou até mesmo quando não querem, ou ainda não se sentem preparados. Mas a adoção é um ato consciente, deliberado e resoluto de amor, é uma escolha voluntária. Os pais que fazem isso, não faz por coerção, por obrigação, mas é porque decidiu amar. Decidiu escolher o A e o B e o C para serem meus filhos. Nós vamos amá-los. Nós vamos apresentar Jesus Cristo para eles. Amados, na lei romana, os filhos adotivos desfrutavam dos mesmos direitos dos filhos legítimos. Um filho adotivo recebe o nome e a nova família e torna-se herdeiro natural dessa família. Somos filhos de Deus, amados. Recebemos um novo nome, uma nova herança. A adoção de um filho ou filha deve sua posição à graça e não ao direito. Eu não tenho direito nenhum de ser adotivo de Deus, queridos. Você não tem. É pura graça de Deus por intermédio de Jesus, que um dia te chamou, um dia te vocacionou, e ela foi irresistível. E você hoje faz parte da família da fé em Cristo Jesus. Deus nos predestinou para sermos conforme a imagem de seu Filho. Romanos capítulo 8, verso 29. O interesse divino, amados, é que sejamos transformados em réplicas, imagens de Jesus Cristo, retratos vivos dele. É o que ele procurou fazer isso com os apóstolos o tempo todo. Mas somos ainda filhos gerados por Deus, somos nascidos do alto, de cima somos nascidos do alto, lá de cima, lá do céu, do Espírito, somos coparticipantes da natureza divina. Como é que você entende isso? Ser coparticipante da natureza divina. Você vai ser um semideus? Se você pensa que não tem gente que pensa isso e prega isso, é engano seu, viu? Tem um bocado de seita aí falando um monte de coisas que a Bíblia nunca disse a respeito disso. Ser coparticipante da natureza divina, querido, nada mais é o que Jesus Cristo está implantando em nós. Por isso que Paulo vai dizer em Colossenses que devemos fazer morrer a nossa natureza pecaminosa, porque Deus, por intermédio de Cristo, do Espírito Santo, está implantando em nós. Aqui tem esse copo, não é água ungida não, viu? Fica tranquilo, é para, na verdade, molhar minha garganta. Se essa água aqui estivesse toda suja, imagina essa água toda suja, cor de barro, cor do chão aqui, né? E viesse e chamasse um presbítero aqui com a jarra de uma água limpa,
e falasse para esse presbítero: olha, eu queria que você estivesse jogando água devagarinho aqui dessa jarra, até o copo dessa água ficar limpa. Isso aconteceria de uma vez? Não. Aos poucos ela vai limpando. Vai limpando. Uma ilustração bem simples é o que Deus está fazendo pelo Espírito Santo em nós, criando a sua natureza em nós. E isso só vai ser completo o dia que Jesus Cristo voltar, o dia que estivermos lá com Ele. A natureza significa a essência, queridos, do que Jesus Cristo é. Por isso que na ressurreição dos mortos, quando Cristo voltar, nós teremos o quê? Um novo corpo, como o de Jesus. Nunca esqueça isso. Uma natureza totalmente nova, sem pecado. Que coisa preciosa, queridos. Pastor Roster, que pregou domingo passado aqui, lá no encontro de casais, em Canela, ele falou alguma coisa nesse sentido. Ele falou assim: até o pastor Osiris vai ter cabelo lá no céu, né? Falando da ressurreição de Cristo, de corpo novo. Eu fiquei contente com isso, né? E você que é careca também tem que ficar contente, né? Queridos, porque é um corpo novo, transformado, glorioso. Então, amados, nós precisamos aprender sobre essas questões. Para o louvor da sua graça. Olha o que diz. Estou encerrando aqui, meu amado. Sei que está terminando ali a hora, mas o versículo 6, versículo 12 e 14, do primeiro capítulo. Olha lá, o versículo 6. Para o louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Versículo 12. A fim de sermos para o louvor da sua glória. E depois o versículo 14. O qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Porque tudo é para a glória de Deus, amados. Tudo. A mais importante motivação do universo, queridos, é a glória de Deus. O Catecismo Maior de Westminster expressa o seguinte: a primeira pergunta: qual é o principal objetivo do homem? Silêncio. A resposta: o principal objetivo do homem é glorificar a Deus e deleitar-se nele eternamente. É o propósito para a sua vida, para a minha vida, para a vida da igreja em Cristo Jesus. A conclusão é a seguinte, queridos, eu creio que vai estar ali olha ali, né? A atividade de Deus na salvação. O propósito da eleição se encontra nas palavras para que fôssemos santos e irrepreensíveis perante Ele. Segunda lição: é digno de especial consideração que Paulo não diz: o Pai nos elegeu porque previu que iríamos ser salvos. Isso não é bíblico, queridos, pode passar. Deus nos adotou segundo a boa determinação de sua vontade, para sermos filhos adotivos por meio de Jesus Cristo. 4, mas somos ainda filhos gerados por Deus em Cristo. 5, para o louvor da sua graça. A aplicação é a seguinte, queridos, olha ali. Primeiro, você se considera um eleito de Deus para a salvação e santificação? Segundo, de que maneira a eleição é confirmada em sua vida? Terceiro, segundo a doutrina da eleição, há possibilidade de perder a salvação? Quarto, como salvo, perdoado, redimido por Cristo Jesus, qual deve ser a sua responsabilidade diante de tão grande salvação? Todas essas perguntas, a Bíblia dá a resposta, e muito mais. Que Deus nos abençoe. Amém?